Boa noite, divas lindas. Hoje vamos ler Mateus capítulo 2 e vamos lendo até dar 15, 18 minutos, tá bom? E a gente dá sequência amanhã. Senhor Deus, inspirai as nossas ações, nossas palavras, para que em vós comece e em vós termine. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mateus 2. Eu vou lendo e pode ser que eu interrompa para fazer comentários. Isso é a meditação. Não querer se informar, mas querer conhecer. Lembrar que a palavra é vida, ela é viva e luz, né? E que a graça da mulher é conhecer a palavra. Fica um segredinho aqui para vocês. Eu acabei de ler um direct de uma moça que perguntou: mas a graça que você fala, Andréia, é a graça literalmente, né? E a resposta é: eu fiquei meditando em como responder para ela de um modo que ela entenda, porque a graça é o amor, né? Então é difícil explicar. Ela é tudo, né? Ela é a manifestação do amor, né? A graça é a manifestação do amor na vida humana. Então, o que contém graça, né? Eu fiquei meditando e Deus me colocou uma leitura que apareceu aqui, não sei como, mexendo aqui nas minhas coisas, e a graça, estava escrito um trechinho, um pedido: dai-me, Deus, a graça de ouvir sua palavra e compreender que ela seja luz para minha vida, né? Então veja, a graça é você se abrir para a palavra, se abrir para a luz e para a verdade. Quanto mais você faz isso, mais graciosa você fica, porque a graça é o amor, e o amor é Cristo. Então, se você está nele, você tem graça. Mas vamos à leitura, né? Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Bom, aqui já aponta que sinais existenciais, sinais da natureza, né, ocorrem para nos avisar coisas. Isso faz todo sentido, né? Deus usa a própria criação. E quando a gente fala isso, a gente entende que é só nós, né, as criaturas, mas não, toda a criação ele usa. Tudo que está aqui na existência material, ele usa para se comunicar com as criaturas, né? Não faria muito sentido ele perfeito fazer uma criação que ele ama tanto e não fazer uso dela, né? Querer usar o sobrenatural para se comunicar com a gente. Isso é um absurdo a gente querer, né? A gente tem uma tendência a querer a coisa mais sobrenatural e tal, mas sinais nunca converteram ninguém, né? Milagres nunca converteram ninguém. E vocês vão ver isso no decorrer da leitura, mas muitos já devem saber. Então, ele faz uso das coisas concretas da própria criação. É isso que ele quer. Ele ama a criação e ele quer que toda a criação dele participe para nossa salvação, né? Nosso favor, né? Então, ele não vai negar a própria criação dele para fazer algo sobrenatural. Ele prefere usar da natureza, né? É isso mesmo. Então aqui a estrela ele usa, né? E aí a gente entra para, né, a toda a cosmologia antiga, tradicional, né? Que a leitura dos astros, a analogia dos astros com o que eles comunicam sobre a criação e as criaturas, né? Quem nunca ouviu falar sobre isso ou
e tem interesse, as minhas aulas do DD, tem aulas lá só falando, explicando isso da cosmologia, né, do caráter puro, que tem a ver com o nosso caráter puro, nossa compleição pura. Aquelas tendências iniciais que eu falei ontem, que são hereditárias para a gente buscar a tradição. Olha que interessante, a sua tradição, da sua história, né? Falei para vocês procurarem ontem os seus antepassados, para identificar as repetições, para identificar onde que estão essas suas limitações de cunho mental e orgânico, né? Que vem, né? Tá no sangue, vem dos seus avós, bisavós, todos os seus antepassados, né? E hoje ele fala de uma outra parte do nosso caráter puro, que constitui a nossa estrutura pessoal, que é o ponto do seu núcleo, né? Assim que você nasceu, o cosmo, o mundo, toda a compleição material, né? A tabela periódica, né? Na linguagem científica, estava numa situação X. E naquele exato momento que você nasceu, você foi constituído do mesmo modo. Então, entender isso, que o estudo da astrocaracterologia trata de você se conhecer, de um autoconhecimento da sua estrutura pura, da sua matéria-prima bruta, para você partir dela para se desenvolver. Temos que partir de algo, e esse algo, quando se trata de autoconhecimento, esse algo tem que ser nós mesmos, conhecer a nós mesmos. Só que para conhecer nós mesmos, a gente precisa ter referências mentais, e essas referências mentais, elas vêm dos canais sensíveis, do contato com o material, né? E o contato com o material, você chega nas coisas que transcendem o material, que é a beleza, a bondade e a verdade, a perfeição. Quando você tem contato com as coisas naturais, a criação de Deus, essas coisas te elevam. Uma coisa bela, né? Uma coisa perfeita e verdadeira, uma ordem, uma medida. E tudo isso leva a uma cultura que uma civilização criou, um artista plástico, uma música belíssima, são coisas que, né? Então você busca na natureza, pelos seus sentidos, né? E essas coisas devem te elevar, te transcender. Então, se você está se alimentando de coisas que não está te fazendo transcender, é sinal de que o alimento que você está colocando para dentro pelos seus sentidos são artificiais, são vazios, não tem substância, não tem consistência, sabe? É necessário ter a responsabilidade e ter a força, a capacidade, o esforço diário de limpar, de prestar atenção naquilo que você põe para dentro com os seus sentidos. Os 5 sentidos, a visão, o tato, o paladar, a audição, né? E como você usa a sua comunicação, denuncia como você está usando os seus sentidos, o que você está colocando para dentro, né? Pela linguagem. A linguagem comunica os seus valores, né? Os seus modos, os seus sonhos, suas ansiedades, ou sua paz, né? Entenderam como é tudo junto? E bem ordenado, é uma música mesmo, é uma orquestra. Nós somos uma música. Por isso que um dos primeiros materiais de formação, de educação, de instrução de uma criança pequenininha é a música, porque ela tem a medida, a harmonia, o ritmo perfeito, que nós pressentimos que temos que encontrar a nossa própria, nossa pauta, né, que chama, me fugiu o nome agora, da leitura das cifras. Temos que entrar na nossa perfeição musical, entende? Então, só aqui, eu cheguei até o versículo 3, né? A estrela, né? É um sinal. Deus comunica com sinais concretos
parem de buscar o sobrenatural, ou parem de buscar coisas, pensamentos que você vagueia em sentimentos que na verdade são afetos de você com você mesmas, anseios com você mesma, e que acha que geralmente na oração inicial, quando a gente começa nessa vida, a gente viaja assim, sabe? Principalmente as sanguíneas, que são muito sensíveis na percepção sensível dos 5 sentidos, e elas, se confundem o que ela está sentindo com ser Deus e tudo mais, né? Santa Teresa d'Ávila fala muito disso, e ela, como autêntica sanguínea, tem propriedade para falar. Autêntica sanguínea que chegou lá na 7ª morada, né? Então, isso é muito importante. Vamos ler mais um pouquinho, que está em 10 minutos. A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele, né? Então, veja, todo mundo se perturba, mas cada um ao seu modo, né? Tem a perturbação boa, nossa, eu preciso fazer algo, o rei tá chegando, meu Deus, eu preciso me pentear, eu preciso fazer as unhas, eu preciso ver se eu tenho dinheiro, comprar umas flores, né? Eu preciso organizar minha agenda e, o perturbado porque tá se sentindo ameaçado, né? Que é o caso de Herodes. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer Jesus. Disseram-lhe, em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Miqueias 5:2, está escrito essa passagem. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que os astros lhes tinham aparecido. Esse modo de proceder de Herodes me lembra muito um comentário que Jesus fez, e nós vamos ler em breve, que ele fala que o inimigo mal é muito mais bem preparado do que os distraídos, né? Aqueles que se dizem bons, mas que não fazem nada, né? Completamente bom. Só vive a vida. Não faço mal a ninguém, né? E tudo. Eles são muito mais prudentes, né? A prudência tá associada à cobra, né? Ele fala, tem que ter olhos... Eu dando spoiler de leituras que vão vir, mas tem que ter olhos de pomba e de cobra, né? E a cobra é prudente, né? E é necessário a gente adquirir esse olhar, né? Que não é um olhar malicioso em si, mas prudente, né? Que a pomba não tem. A pomba é totalmente pura, inocente, nesse sentido de não ver mal nenhum, e então ela acaba sendo imprudente, né? Então, seguindo aqui, Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que os astros lhes tinham aparecido. Olha o jogo, cuidado dele, né? De se cercar de tudo. E enviando-os a Belém, disse, aqui ele já foi de má intenção. Ele está desde o início de má intenção, mas a estratégia em si é prudente que ele estava fazendo, mas a intenção dele era assim, má. Ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando tiverdes encontrados, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Né? Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela, que tinha visto do oriente, os foi procedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino e ali parou. Olha que interessante, né? Você vai falar, qualquer pessoa mais terrena, né, com os olhos mais da carne, vai falar, meu Deus, mas Deus, Deus sabe que, pleonasmo, Deus sabe que os magos vão falar para Herodes onde está Jesus e ele está deixando os magos chegarem lá, né? Por que ele não desvia essa estrela, não desvia esses magos daí, né? Os olhos da carne já pensa isso, né? A nossa razão já pensa isso. Para vocês verem como os nossos pensamentos, eu quero levar vocês a acreditarem firmemente no que eu digo, que não sou eu que digo, mas Cristo. E eu só estou anunciando, passando para vocês que os nossos pensamentos
os nossos raciocínios, né, sobre alguma coisa estranha que acontece, né, que não é óbvia, né, para nossa lógica, eles são muito asnos. Literalmente asno. Eu vivo falando meus raciocínios quando eles vêm, mas seu asno, cala a boca. E funciona. São estratégias que eu vou ensinar para vocês e que funciona, porque você tá no comando. A nossa razão é muito asna, assim, de imediato, quando a gente quer raciocinar sobre algo esquisito, que a nossa razão não captou de imediato, né? E isso que é o embotamento, a gente cai na nossa própria razão e perde a noção da realidade. E não chegou nem a recolher dados, de fato, né? Para ver o que está acontecendo. Isso acontece direto. E eu vou parar aqui, mas eu vou contando uma história que aconteceu comigo esses dias sobre essa razão, né? Esses dias eu estava indo de manhã, eu já tinha programado toda a manhã certinho, era uma manhã muito cheia, e meu marido me pediu uma carona para levar o carro pro concerto. Eu logo pensei, caramba, eu vou perder 1 hora já, vou ter que cortar alguma coisa que eu tinha programado. Mas eu olhei para Deus e entreguei, olha, eu não vou reclamar. Eu escrevi, eu digitei, não dá porque eu tenho já... Aí eu apaguei, falei, não, o efeito de Deus em nós, quando a gente rumina a palavra dele todo dia, é constante, né, nas virtudes, é justamente isso. Ele começa a se aproximar mais da gente, a comunicação dele fica mais clara, a ação dele na nossa vida começa a ficar mais clara. Então o que eu logo escreveria e já mandaria, eu escrevi, mas ele me cutucou, Deus me cutucou, não, tá bom, vou apagar. Apaguei, respirei, tá, não devo falar, silenciar, não devo falar, tá, não. Aí isso, o fato dessa intervenção divina que me fez apagar, porque não fui eu, e esse discernimento vocês vão tendo aos pouquinhos, quanto mais vocês se dedicarem na constância, ou seja, no alimento diário, no pão diário, nesse pão diário que dá vida mesmo, que nutre, vocês vão percebendo isso, esse discernir quando a ação é divina e quando a ação não é da tua carne, né? Não foi você agiu ali, você manifestou, né? A vontade divina no seu ser, né? Mas ele interviu antes, tirou meu dedo dali, falou, não, você não vai mandar isso. E não é assim, não, você não vai mandar isso, mas é uma intervenção mesmo que te impede meu dedo de enviar, de apertar o botão. E ali depois eu tentei de novo, fiquei raciocinando, tentei de novo digitar, porque raciocinando a gente começa a ficar pilhada de novo, as emoções vêm de novo, aí vem os argumentos, os contra-argumentos, aí começa a emoção a ficar mais acerbada, e pá, começa a digitar, aí de novo ele não deixou eu mandar. Finalmente cheguei aqui, não mandei nada, ufa, né, consegui vencer essa batalha, e aí na hora de levar ele pra carona, eu crente que ia demorar 1 hora, que ia ser lá em Campinas, e era no vizinho aqui do lado, 5 minutos. Quando ele falou, não, é aqui do lado, aqui no Zé, claro. Nossa, eu queria enfiar minha cara no chão diante de Deus. E do meu próprio marido mesmo, que eu pensei mal dele, assim, não investiguei, não recolhi dados. Tá? Então fica essa historinha final para a lição essencial de hoje, que é, em primeiro lugar, Deus quer falar conosco pela criação dele, mulher, não pela sobrenaturalidade. O sobrenatural ele usa quando é estritamente necessário, tem que haver essa intervenção para a história dele acontecer, mas isso é extraordinário. Tá? E a segunda coisa é você conhecer o seu caráter puro no sentido da sua compleição única, o seu núcleo, tá? No seu núcleo tem lá uma matéria-prima bruta do seu organismo, tá bom? E se puder, não é necessário, tá? Mas se puder partir disso e conhecer, é bom. E não tem lugar melhor para partir e conhecer isso
que é aceito por todos, senão os temperamentos, tá? E depois, se você sentir necessidade de aprofundar, e vai aprofundando a partir dele. E a outra parte, a questão do olhar da pomba e da cobra foi só um spoilerzinho. A gente vai aprofundar isso mais adiante, por isso que eu não aprofundei. E o embotamento da razão, tá? Diante de uma coisa que a nossa razão não acha óbvia e que a gente tem que investigar, nossa, coisa esquisita, o que é isso? Marido saiu, não ligou, que esquisito, o que é isso? Tem que investigar. Não investigue dentro da sua cabeça, nos seus próprios raciocínios, que você vai embotar e você vai inventar uma história que não é a realidade. Você precisa primeiro recolher dados, sair, tá? Orar, lembrar que Deus te oriente e recolher dados concretos, porque tudo se manifesta na vida concreta, tá bom? Então, passei um pouquinho hoje, mas eu falei que hoje eu falei até 18, né? Ontem eu falei até 20, hoje eu fiquei já se achona, porque ontem eu consegui, falei até 18 e me lasquei, tá vendo? Eu vou finalizar 21 minutos com uma oraçãozinha. Cada dia eu vou trazer uma que eu gosto para vocês. Senhor, creio que a Tua palavra é vida e que é ela que gera a Tua vida em mim. Por isso, quero agora me comprometer a ler a Tua palavra, meditá-la e vivê-la todos os dias. Dai-me, Senhor, a luz do Teu Espírito, para que ela revele em mim a Tua verdade e transforme o meu coração. É nessa ordem que acontece. Maria, Mãe de Jesus e minha mãe, ajude-me a viver este compromisso que agora faço na presença de Jesus. E para fechar com chave de ouro, encontrei a frase que eu falei da graça, que é outro ponto de hoje. Salmo 118, 17. Concedei a vosso servo esta graça, que eu viva guardando vossas palavras. Se você pedir esta graça de guardar a palavra de Deus, você vai se tornando uma mulher graciosa. Um beijo apaixonante. Fica com Deus. Boa noite.